A gente fala agora do governo federal apresentando um plano para tentar reverter o rombo previsto de 231 bilhões de reais nas contas públicas em 2023. O pacote foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília. A ideia da equipe do governo Lula é reduzir o déficit orçamentário para até 90 bilhões de reais neste ano. Entre as ações pretendidas está a retomada do voto de desempate a favor da Receita no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Segundo a Fazenda, o Tesouro Nacional tem sido prejudicado em ações movidas por contribuintes. A medida, porém, ainda depende de aprovação no Congresso. Uma outra ação é o chamado litígio zero, dando oportunidade aos endividados para parcelar a dívida com a Receita com descontos nos juros. E também em multas, que variam de 50% para pessoas físicas e 100% para pessoas jurídicas. Fernando Haddad ainda anunciou a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal já excluiu o tributo da fórmula, mas a dedução estava sendo duplicada. A ideia, então, é aumentar a arrecadação em até 39 bilhões de reais. Basta um esclarecimento de lei para que pacifique o entendimento sobre a real base de cálculo do PIS/COFINS. Então, é uma medida reparadora de um prejuízo que foi tomado ano passado, o dobro do que seria. Ao lado de Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que todas as pastas terão que analisar contratos e contas a pagar deixadas pela gestão passada. Eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade, o poder que é de cada ministério a fim de dizer: nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. Vamos às análises das medidas anunciadas ontem, até porque algumas difíceis de entender, né, para nós, pobres mortais, leigos em economia. Então a gente convidou aqui o ex-economista do Banco Mundial, sócio-gestor da Interb, Cláudio Freystack, para nos ajudar a entender exatamente. Em entrevista aqui à Band News FM, ele avaliou que o pacote tem sim pontos positivos, mas um problemático. Qual é o aspecto bom disso daí? O aspecto bom é que há uma preocupação correta pelo ministro, pelo governo, com esse déficit potencial acima de 2% do PIB. Qual é o aspecto problemático disso? É que existem algumas premissas, algumas hipóteses que podem não se realizar. E, consequentemente, o resultado lá na frente pode não ser tão benéfico, tão benigno, digamos assim. O sócio da Troster e Associados, doutor em economia pela USP, Roberto Luiz Troster, também falou sobre esse pacote, sobre essas medidas, mais especificamente sobre o chamado voto de desempate no CARF. Ele afirmou que o objetivo é elevar as receitas. Então, você tem um conflito, você leva para o Conselho vota para ver se aceita teu pleito ou não. No caso atual, o fisco vai ter um voto a mais, o governo vai ter um voto a mais, então vai ter maioria em muitos casos que estão empatados. Isso aumenta a receita, mas na prática é mais receita para o governo. Quer dizer, nessas disputas divididas, o governo está em todas essas bolas divididas, o governo está com um jogador a mais na dividida, né? A equipe econômica não deu prazo para o aumento do valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Outra promessa de campanha, o programa de renegociação de dívidas Desenrola, deve ser anunciado até o fim do mês. Fernando Haddad ainda afirmou que a decisão sobre a manutenção ou não da desoneração PIS/COFINS sobre os combustíveis só será tomada quando o indicado para presidir a Petrobras, Jean Paul Prats, assumir o cargo. Segundo ele, a palavra final será do presidente Lula. Isso não impede o presidente da República de reavaliar esses prazos, a depender da avaliação política que ele fizer e continuar no rumo de pacificar esse país, e em relação também às conversas que nós vamos manter com a autoridade monetária, sobretudo à luz da última carta recebida ontem, justificando o não cumprimento das metas de inflação já pelo segundo ano consecutivo.